Bem, boa tarde, senhores. Obrigado aí pela presença de todos. Vamos começar os trabalhos da quinta-feira. Eu sou o Rafael, tá? Sou promotor técnico da Ciclux, cuidando da parte mais profissional, mais técnica da empresa, né? Deixando a parte comercial e dos vendedores mais tranquilas. E a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de renovação de ar. Nessa pandemia foi falado demais, foi falado muita coisa, mas também a renovação de ar não é apenas, né, o ambiente, né? Nós temos também em outros setores, e a gente vai mostrar isso um pouquinho para vocês. Eu vou mostrar também um pouco, né, da empresa, que esse ano nós estamos completando 30 anos, né, de existência. Fizemos um grande aporte, né, nessa pandemia, onde muitas empresas infelizmente fecharam, não conseguiram se segurar, né? Graças a Deus nós investimos pesado, trabalhamos forte para passar essa fase dura, né? Hoje a nossa empresa está em Araguari, né, Santa Catarina. Ela é autossuficiente já em energia, né? Em alguns momentos a gente consegue até disponibilizar, né, para a empresa de energia da região. E nós possuímos já agora 10 mil metros quadrados de área fabril, onde nós fabricamos toda a nossa linha leve e também a linha industrial. Um pouquinho da parte interna lá, né, para vocês terem uma ideia, nós temos laboratórios próprios de testes, tá, onde todos os nossos produtos, além de serem desenvolvidos, também são testados. Tá? Então, todos os dados, todas as informações contidas nos catálogos não são de prospecção, né? São dados reais de testes. São dados que os equipamentos realmente irão fornecer para vocês em campo. Somos membros das principais entidades do nosso setor. Acreditamos que sem parceria não se chega a lugar nenhum. É impossível evoluir, né, sem estar junto com outras pessoas, né? Somos membros da Ashway, da Sinduzigatar, da Brava, somos membros da ANCA, norte-americana, das Brave e recentemente também da Smacna. Tá? Tanto que a gente não tem nem tempo de colocar ainda o slogan aqui da Smacna. Né? Semana passada fomos aceitos na entidade como membros. Tá? Temos uma parceria muito grande com a Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Onde fazem toda a homologação, né, dos nossos produtos. Todos os testes, né, são realizados na nossa fábrica e depois nós encaminhamos para a universidade para fazer a certificação. Então, tudo que vocês encontram nos nossos certificados são provenientes de lá. Então, nós temos sempre, né, uma solução, procuramos sempre ter uma solução para os mais devidos fins e necessidades, indiferente se ele seja pequeno ou seja enorme, né? A gente entende que o problema e a solução, ela é a mesma, só vai mudar o tamanho do negócio. A gente fala em renovação de ar. Eu acho que geralmente as pessoas não levam em consideração um dos itens tão importantes, né, com a pressurização de escada. Essa parte também é uma parte que evoluiu muito, né, de uns anos para cá. Era um item, né, que sempre existiu, né, mas graças a Deus, né, com o decorrer do tempo, e a evolução dos equipamentos, a gente está chegando a números muito bons, né, muito seguros. E você vê, a nossa empresa, a gente consegue, nós fabricamos os ventiladores, testamos, e nós conseguimos fornecê-los com backup, né, um em cima do outro, né, onde a gente já consegue também, né, fornecer com os dampers sob pressão, as juntas flexíveis, né, fazer já ele montado nesse set, ou ele normal, né, utilizado de uma única maneira. Tá? Qual que é o intuito de tudo isso? Nós temos que garantir que na caixa de escadas, né, o ar, em um momento de sinistro, né, onde você imagina que vai estar aquele desespero todo
né, a fumaça tomando conta de todos os ambientes. Isso aqui é um equipamento, né, você não está falando de uma qualidade de vida, você está falando de salvar vidas. Né? A coisa é um pouco maior, né, do que aquilo que a gente está acostumado a tratar no nosso dia a dia. Né? Então, esses equipamentos, eles pressurizam toda essa caixa, mantendo uma pressão constante. Então, você consegue imaginar que hoje, né, com os sistemas que nós utilizamos, com inversor de frequência, né, então e os sensores, né, que ficam nos andares, então você consegue manter uma pressão constante. Né. As ITs do Corpo de Bombeiros, eles estão também em aprimoramento, né. De uns anos para cá já tiveram, acho que de 5 anos, acho que já teve 2 revisões nas ITs. Então, e cada vez ficando mais detalhadas. Então, você vê a necessidade e a seriedade com que é tratado. Né? A parte de extração de fumaça também, né? A pressurização, a ideia, né? Os cuidados que deve se tomar com as tomadas de ar. Geralmente o pessoal falava sempre, quando se faziam os projetos, nunca se lembrava dos espaços, né, para colocar as máquinas. Você nunca tinha um espaço adequado para colocar o ventilador. E até hoje, né, vira e mexe, a gente tem que arrumar um jeito de desmontar os ventiladores para conseguir entrar nas casas de máquinas. As pessoas que trabalham aí com obras, estão à frente disso aí, sabem bem do que eu estou falando, né? Quanto maior o edifício, maior o ventilador e menor a casa de máquinas. A gente ainda está numa luta constante com isso. Né? Um outro item também que acho que muita gente nem percebe, a guarda dos grãos, né? A utilização em silos. Esses silos, eles são totalmente ventilados. Os grãos, eles são micro-organismos, são vivos, né? Então eles podem gerar, né, eu posso falar assim, não chega a ser um apodrecimento, mas eles fermentam, né, e eles geram gases. Então também existem esses ventiladores, né, de industrial, geralmente siropos, para se fazer a ventilação total desses silos. Né? Aqui dá até para ter uma boa ideia, né, de uma linha, né, de transporte deles. Né? Então você vê que a nossa tecnologia está sempre presente onde a gente menos espera. Né? E foi as mudanças, né, na relação da renovação de ar. Eu lembro até um pouco antes da pandemia, era uma briga constante, né, só para falar de renovação de ar. Porque vamos climatizar o ambiente, vamos gastar não sei quantos milhões, tá? Mas a renovação de ar também tem que colocar. E quanto que vai gastar com a renovação? Vai gastar perto disso. Não. Se eu já vou pôr ar-condicionado, não vai precisar da renovação. Né? Era um sine qua non, né? Se vai um, não vai o outro. Como se eles não fossem interligados. A imagem aqui ainda espelha um pouquinho, né, das nossas brigas, né? O split realmente é um equipamento maravilhoso, né? Isso é indiscutível, mas temos que entender que ele não renova o ar, ele movimenta o ar, né? Então, da onde que a gente tem que trabalhar para poder fazer essa renovação? Os itens que geralmente a gente debate demais, né? A renovação, o condicionamento de ar, né? Vamos falar, o conforto térmico, né? Aquele ar gostoso, né? O ambiente agradável, isso não significa que a qualidade do ar esteja bom. Não é porque ele está super agradável que a qualidade esteja ok. Infelizmente, eles não estão no mesmo patamar, eles andam paralelos. Tá? Tanto que, quando você fala de temperatura, umidade e velocidade, é a máquina do ar-condicionado,
é o equipamento que é o responsável por isso. A renovação de ar, a qualidade do ar, ela é dos equipamentos de ventilação. Quando nós trabalhamos com centrais, né, ar-condicionado central, é um pouco mais tranquilo, mais fácil. Por quê? Porque você renova o ar dentro da caixa de mistura, dentro da casa de máquinas. Então, você vê, o investimento para um sistema de ar central é muito maior. Porém, para a renovação de ar, ele fica muito menor, porque você só precisa atender uma área, é uma sala, né? Agora, quando você trabalha com os splits e cassetes, você tem que literalmente fazer um outro sistema paralelo, né? Totalmente dotado. Você vai climatizar tal região, você precisa inserir o ar renovado ali, você precisa tirar aquele ar a mais, né? Porque senão vai ficar muito positivo. Aqui a gente consegue até mostrar um pouquinho sobre isso, né? Geralmente, quando nós falamos de renovar o ar, não é apenas abrir uma janela, não é apenas você deixar que o ar entre. Você deixar uma porta, uma janela aberta para entrar ar, isso não significa que você está renovando o ar, você está trocando o ar, tá? Por que isso? A troca de ar. Você está pegando o ar lá de fora e está colocando para dentro. Quem garante para você que o ar lá de fora está melhor do que o ar daqui de dentro? Tá? De repente você trabalha, vamos dizer, você está num local, uma região central, né? Perto aí dos corredores de ônibus e tudo. Poxa, às vezes o ar lá fora ele está super pesado, né? De particulado, né? De enxofre, de CO. Né? Tanto que, como que nós temos que fazer isso? Você tem que tratar esse ar para colocar dentro do ambiente. Você tem que filtrar esse ar. Tá? Então o pessoal fala assim, não, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer só exaustão, porque daí o ar entra. Então temos sempre que lembrar, renovação de ar, ele tem que ser mecânico. Tá? O porquê? Você deixa uma janela aberta, fala assim, o ar vai entrar. E se estiver entrando mais lá fora, né, passando com uma velocidade mais alta, ele vai estar puxando o ar para fora, em vez de jogar o ar aqui dentro. Tá? Então, são detalhes que, né, às vezes não aparecem. Né? As consequências que a gente tanto fala, né, que para que tem que fazer uma renovação de ar? Gente, é incrível quando você começa a estudar. A gente estava até conversando ontem, né, com alguns responsáveis, né, de setores. A ignorância é uma bênção. Porque a partir do momento que você começa a conhecer um pouco daquilo que você está tratando no dia a dia, você começa a pensar assim, você fala, eu fazia isso e né, olha os riscos que você corre e você nunca pensou naquilo, né? Falou, poxa vida, eu tô literalmente trabalhando, né? Estou dando risada da morte, né? Porque você começa a estudar um pouco das composições dos gases e as concentrações, né? Aí você fala, né? E quando você começa a fazer medições, tá? Né, de análise do ar, você começa assim, poxa vida, e eu gostava tanto de ficar ali, né? Ali, e era um dos principais. Então, dores de cabeça, sonolência. Sonolência, geralmente, a gente fala muito do CO2, né? Mas, na verdade, o CO2, para a gente fazer mal, geralmente são concentrações mais altas e por um período que você fique muito tempo exposto a ele. Tá? Isso também não significa que, né? O pessoal geralmente fala assim, depois do almoço está tudo, acho que o CO2 tá forte aqui, né? O CO2 né, é terrível, da Dona Maria do lado, né? Ela faz um CO2 maravilhoso, né? E como que nós fazemos, né? Dar uma ideia, né? De projeto, de estudo. Né? Nós pegamos, dentro da Cicflux, a gente sempre procura, né, dar um apoio, né, para os projetistas, para o pessoal em campo. A gente não consegue ainda atender a todos, né, porque a gente sempre atende a nível Brasil. E sempre que a gente pega algum parceiro e fala, você precisa de uma força para a gente dar aquela diretriz, fala, opa, vamos junto que a gente consegue dar uma força. Então, vamos pegar aqui, um colega, né, tinha um escritório dele pequenininho, era se não me engano, acho até contabilidade. Ele precisava fazer uma renovação
E quando ainda mais quando nós conversamos com ele que era uma contabilidade, você imagina, você já trabalha com números, você está ali toda hora tomando uma certa atenção. Imagina ali, né, um pouco de sonolência, trabalhando com números, já é um serviço meio maçante. Então, o ambiente realmente é algo que tem que ser tratado com um pouco mais de seriedade, né? Aí foi feito os cálculos, né, e fizemos, né, uma distribuição. Nós sempre procuramos deixar a renovação, sempre que possível, próximo dos ar-condicionados, né, do cassete, do split. O porquê disso? O split, a parte de cima dele, ele é todo aberto, né, toda furadinha ali. Que é justamente por onde entra o ar e ele joga para baixo. Se você está jogando o ar próximo do split, né, geralmente por em cima dele, ele já está pegando esse ar renovado, ele já está misturando e já está diluindo no ambiente. Então, o resultado da renovação é muito mais rápido. Tá? Se a gente joga aqui, vamos dizer, aqui assim no meio, vai ser renovado? Vai ser renovado. Pode ser que demore um pouco mais para ele ser diluído, mas isso vai acontecer. Tá? Então, sempre se lembrando, né, de colocar... o porquê que também, vou falar assim, está com um flexível gigante aqui, o pessoal pode falar assim, caraca, esse ar tá... Aqui tinha umas interferências de viga bem pesadas, então a gente teve que colocar no flexível para poder passar por cima, por baixo, né? O projeto sempre fica tão bonito, né? Tudo retinho, né? Quando se tira o forro, é onde vem a arte, né? Então, isso quase não acontece com a gente, né, no dia a dia, né? E aqui nós trabalhamos com o nosso conjuntinho, o ventilador Max e uma caixa de Fuel Box, um G4 M5. Sempre lembrando que, pela resolução da Anvisa, eles pedem que seja colocado o G4 e o M5. Nessa pandemia, nós tivemos literalmente, né, uma correria tão grande atrás dos filtro EPA, né, o pessoal colocando filtro EPA nos escritórios, sabe assim, até porque, vamos entender, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A última pandemia foi há 100 anos atrás, né? Ninguém pegou isso aqui. E quando chega, né, que estudos que nós tínhamos daquele episódio? Nenhum. Tudo que nós estamos pegando, eu falei, justo na minha hora de ser adulto, eu peguei crise mundial, estou pegando pandemia. Porra, é brincadeira, né? Falei, não veio para facilitar em nada. Falei, cara, eu espero também que daqui para baixo agora não tenha mais nada, né, meu? Agora é só descida, poxa, me ajuda, né? Tá? Então, o que a gente fala? Né? E qual foi o que nós sugerimos para as pessoas, né, na parte da pandemia? Você está com receio, está com aquele medo, faz trocas mais regulares dos filtros. Tá? Um filtro G4 e M5 vai sempre sendo trocado, né, dentro de um prazo aceitável, ele está te garantindo uma qualidade muito maior do que você colocar um filtro EPA e não trocar ele durante por mais de um ano. Né? Então, sempre a ideia que eu sempre falo, aquela receitinha do arroz e feijão bem feito ainda vale muito, muito a pena. Tá? Nós tivemos também muitos colegas, né, que foram alguns projetistas, né, foram fazendo os projetos, nos mandando para dar ideias, né, porque na verdade o que nós fazemos? Somos membros da Brava, né, da Associação de Ar-Condicionado, então nós tínhamos que estar, vamos dizer, à frente, né, dessa situação, desses problemas. Até porque era o que todos esperam, né? Se você tem uma entidade desse setor, você espera que pelo menos eles te deem uma direção ou te mostrem um caminho. Fizemos muitos testes. Não vou falar que fizemos com o Covid, mas por o Covid ser, né, um vírus, né, umas salas de controle, você tem geralmente no máximo 2 pessoas lá dentro. Esse equipamento, ele possui já o filtro G4 e M5 e você consegue atender de 2 a 4 pessoas. Tá? Ele é bem compacto. A troca do filtro se dá nesse sentido. Você retira, tá, ele encaixado, tá? Puxa e o filtro está aqui logo aqui atrás.
ele instalado do lado do split. Essa foto aqui, ó, eu até peguei para poder chamar um pouco a atenção. Quando você está jogando o ar para dentro do ambiente, uma coisa que vem junto com o ar, ruído. Tá? E geralmente isso só vai te chamar a atenção quando isso te incomoda. Então é que a tomada de ar externa aqui, ó, está do lado da condensadora. Esse ruído, ele vai entrar. Poxa, mas tem os filtros. Vai segurar, os filtros vão segurar uma parte. Só que você vai ficar ouvindo aquele ronco da condensadora. Então, uma coisa que nós sempre indicamos, tá, né, sempre que possível, deixar a tomada de ar externa longe dessas tomadas, né, de locais ruidosos, né, que gerem ruído. Né. Agora você imagina, o que aconteceu na pandemia? Vão encher de renovação de ar, vão encher de ar os ambientes. O que acontece com a carga térmica? O que aconteceu com os equipamentos de ar-condicionado? Nenhum estava dando conta. Né? O conforto térmico, aí inverteu. Aí o pessoal não está mais preocupado com o conforto térmico, queria a qualidade do ar. Né? A gente consegue conciliar os dois são bacanas. Você lembra? Eu falei, eles estão paralelos. Né? Mas pode ser um paralelo mais perto um do outro, sabe? Não precisa ser tão distante. Aí qual foi a nossa solução? O que nós começamos a ver? Vamos dizer aqui, ó, esse aqui é excelente, esse é o auditório. Nós temos aqui, ó, 4 cassetes. Vamos imaginar que a ocupação máxima aqui, 200 pessoas. Você faz o cálculo para 200 pessoas e começa a jogar ar renovado aqui para 200 pessoas. O que acontece quando a gente estava aqui logo no início, né, nós estávamos umas 10 pessoas aqui? Você está com um ar para 200 pessoas. O ar-condicionado vai dar conta? Não vai dar conta. As máquinas vão estar ligadas direto a 100%. O que nós fizemos? Nós desenvolvemos esse sensor de CO2. Tá? Ele tem um display, onde ele faz a leitura, tá, da concentração de CO2. Só que ele também trabalha como um atuador nos nossos equipamentos. E como que isso funciona? Imagina, você tem lá os ventiladores, né? Imagina que você lembra daquele desenho do Fillbox? Imagina que a gente tem 4 Fillbox aqui. Um para cada cassete, né? Para atender. Poxa, mas beleza. E se eu falar que ele assim, agora, né, vamos colocar o sensor, aí ele leu que nós estamos abaixo dos 650 ppm. Né? Aqui nós 450. Abaixo dos... Então, opa, ele deu que tem pouca gente, a concentração está muito baixa. Ele trabalha com 30% da vazão. Ele sozinho já pega, ele monitora os nossos ventiladores numa vazão menor. Poxa, legal. Ó, começou a chegar gente. Ele está vendo que está aumentando a concentração. Opa, passou dos 650. Ele já joga para 50% da vazão. Tá? Logo, né, o retorno do ar-condicionado também vai ver que está jogando mais ar, a máquina... Nós não fazemos automação do ar-condicionado, mas indiretamente ele também começa a atuar. Aí encheu aqui, opa, agora nós estamos com 100% da capacidade. Ele entende que passou dos 950. Ele já liga o 100% da ventilação. Tá? Ele não fica lendo a todo momento. Tá? Ele não é o real time, né? Ele lê de momentos em momentos, faz a leitura, porque senão também os ventiladores ficam assim, né? Em rampa, né? Toda hora, subindo e descendo, não. Ele lê, mantém, daqui a pouco ele faz uma leitura de novo, mantém? Tá, mantém a ventilação. Ele faz essa oscilação. Tá? E como que ele funciona? Ele tem um fator de serviço 1.7. E cada equipamento nosso tem um fator de trabalho diferente. Então, nós temos as nossas linhas pequenas, os ACIs minis, os Max minis, tem 0,4. Você consegue trabalhar com até 4 deles, com um sensor só. Agora, um pouquinho maior, ACI 150 ou 200, fator de 0,5.
você consegue trabalhar com até 3. As caixas maiores, né? De 1.3, 1.7, dá para trabalhar com um equipamento desse e mais um desse. Tá? Aí o pessoal fala, mas é só com a linha de vocês? A minha linha eu sei qual que é o fator dela, eu não consigo assegurar o dos outros. Tá? Então, geralmente a gente indica que o equipamento nosso, sem sensor, vai trabalhar com os nossos equipamentos, que aí a gente consegue realmente garantir que ele funcione direitinho. Tá? Gente, a ideia, né, que nós tínhamos aqui hoje era passar um pouquinho para vocês do que foi que nós encontramos, né, nessa pandemia, do que nós passamos, né, como fabricantes. Né? Como fabricantes, a gente consegue enxergar as informações vindas de vários lugares, né? Vamos falar assim, do meio comercial, do meio industrial. Né? A necessidade ela veio de todos os lugares nessa pandemia. Né? Graças a Deus, a empresa conseguiu, né, estar bem estruturada para poder atender muitas demandas. E também nós estivemos muito próximos dos projetistas. A Sigflux, ela consegue, né, pegar todos os projetos dessas coisas. Nós conseguimos trabalhar pontualmente com os projetistas e todas as dicas que vocês nos dão, nós passamos para a fábrica. Tá? Geralmente quando vocês falam, poxa, esse equipamento, se ele fosse um pouquinho diferente, eu conseguiria usar até para uma outra coisa que eu tenho aqui. A gente leva isso para a fábrica. Tá? E é com isso, tá? É com essas informações que vocês nos passam, que a gente consegue ter uma linha tão abrangente e tão grande para atender diversos públicos. Tá? Eu espero que, né, vocês consigam aproveitar bastante as próximas palestras e fico aí agradecido desde já, né, pelo momento que vocês me deram. Obrigado. Vou até aproveitar. Se alguém tem alguma pergunta, né? Até que o outro próximo chegue, né, a gente consegue. Eu queria o produto de vocês. Uma sugestão. Uhum. Vocês sabem que o ar é inteligente, vai ver o caminho mais fácil. Uhum. Então procura fazer uma maneira, uma vedação entre o filtro e a estrutura do equipamento. Daquela caixa, né, que está ali? Isso daí. Essa não caixa... sei se essa ideia Não, mas isso é uma verdade. Então é válida que, na verdade, essa caixa, a gente traz ela para as feiras e tudo, porque ela é a primeira família, né? Foi a primeira versão dela. Mas a que é comercializada, ela sofreu várias transformações justamente para que o filtro ficasse mais justo. Gerou até uma outra crítica dos instaladores, que começaram a falar que está difícil demais para tirar os filtros, mas eu falei, a ideia é essa, é deixar bem justo mesmo, para que não haja fuga entre elas. Né? Até as presilhas, né, que a gente coloca, eu mesmo achei que ficou bem pesado, elas ficaram muito duras para tirar, mas é porque quando você é para fechar e dar uma pressão bem forte em cima dos filtros. Então isso já foi muito bem aceito mesmo, porque realmente quando você trabalha com G4 e M5 nem tanto, né? Porque assim, vamos dizer, a pressão que o ventilador dá, ele aceita, mas quando você começa a trabalhar com F8, a pressão é muito mais forte, aí ele começa a procurar escape para tudo quanto é brechinhas, né? Isso é um erro dos fabricantes de máquina, que geralmente o filtro incomoda os fabricantes de máquina. Em máquinas que a gente vê no mercado, que passa mais ar entre as frestas dos filtros do que pelo filtro. Não tem função nenhuma. Aí só para ficar lá, para a pessoa ver também. Tem alguma previsão, algum projeto de vocês para pensar em uma envoltória acústica desses equipamentos de vocês? E quando você passa por um modelo, por exemplo, esses inline, né?
acima de 250 milímetros. O ACI, né? O ACI nosso. Fora a acústica da envoltória, a vacuna para você também tem que trabalhar com atenuadores em linha? Nós temos, que assim, realmente, e tanto que o nosso atenuador é só para atender realmente os modelos 250 para cima, porque você começa a trabalhar com uma vazão muito maior, equipamentos muito mais potentes, né? Porque isso aí é algo até interessante. Desde o início, o que a Ciclux sempre procurou? Colocar equipamentos mais potentes, né? Se você consegue ter um equipamento do mesmo tamanho, com mais potência, você consegue ajudar o mercado, né? Só que o que veio junto com a potência? Ruído. Aí foi onde a empresa, né, até um pouco antes da pandemia, né, nós estávamos com uma parceria com uma empresa de acústica de Santa Catarina, trabalhando os modelos, e até o ferramental, tá? Porque os nossos ACIs, eles são de alumínio, eles são repuxados, e eles estavam mudando as ferramentas para poder ter justamente uma acústica melhor, sabe? Uma reverberação. É que daí quando você começa a entrar nessa linha de acústica, nossa, não tem fim, né? Não tem fim. Ruído é uma parte da física muito difícil de ser tratada. No caso, o ventilador tem pouco espaço, você coloca pouca massa atenuante, né? No mesmo lugar ali, exatamente. Em alguns projetos, né, com alguns projetistas, eles têm feito até uma caixa, né, um receptáculo, para poder acomodar os ventiladores dentro. Mas é um problema sério. Por exemplo, ventiladores circular, no diâmetro acima de 800 milímetros, não atenua mais nada. Não, né? Mas também por causa da velocidade do ar, né, que gera, né? Disso daí. Então, pouca massa, né, para fazer a atenuação. Sim. Isso é um problema sério, isso, viu? Circulares. Tanto que o que geralmente a gente faz, né, é atenuar os primeiros trechos do duto, né? A gente coloca manta, né, flexline, né, alguma manta acústica dentro dos dutos, justamente para poder ver se consegue ajudar no ventilador. Né? Mas tem hoje as tecnologias de mantas que atuam bastante e usa atenuação. Além da lã de rocha, né? Que lá de vidro nem se fala. Não, a nossa caixa, a gente utiliza, né, uma manta acústica, justamente porque quando a gente vai trabalhar com equipamentos pequenos que vão ficar no entreforro, pode acontecer dois fatores. Quando você coloca um entreforro bem apertado, né, bem restrito, ele atenua. Quando é um entreforro que você tem espaço, ele dá o efeito inverso, ele vira uma caixa acústica, o som se propaga, né? As placas do gesso, eles começam a reverberar, e aí aquilo que você imaginava que ele ia sumir com o som, ele está aumentando o ruído, né? São o lado negro da acústica, né? Isso é complicado, a parte da física é muito complicada. Mas a empresa realmente ela tem uma preocupação com isso. Alguns equipamentos sofreram algumas modificações, vamos dizer, tanto que nós falamos que mudou da geração 1 para a geração 2, justamente para isso. Né? Então, gente, muito obrigado.